Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer enorme ter vocês aqui para essa aula, para essa entrega de conteúdo pela Consulfarma. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês desse 15º Congresso Internacional da Consulfarma. Hoje estou aqui na Consulfarma, na empresa aqui, na estrutura da Consulfarma. Gostaria de estar reunido com vocês no IMB, todos juntos, mas, infelizmente, esses acasos da vida fizeram com que nós nos adaptássemos, né? E essa é uma das realidades dos farmacêuticos e uma das realidades também do nosso mercado magistral, que é a adaptação e a personalização. Então, por esse motivo, estamos aqui, estamos reunidos nesse dia aqui de forma online, e espero entregar um bom conteúdo para vocês. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui para essa aula, para essa entrega de conteúdo. Espero ser bem claro nas minhas informações e que eu consiga agregar aí no dia a dia da farmácia de vocês. Legal? Vamos começar? O Gabriel, ele já deu aí alguns recadinhos, né? O Gabriel aí já deu alguns recadinhos para a gente se certificar que o nosso microfone está desligado, para que ruídos externos muitas vezes não atrapalhem a nossa aula. Eu digo isso porque eu estou aqui na Consulfarma justamente porque na minha casa não tem condições de fazer aula. Meus vizinhos todos têm cachorros, bichinho barulhento, e aí a gente acaba não conseguindo ter uma boa experiência. Se vocês tiverem algumas perguntas para fazer durante a aula, pode mandar no chat, que o Gabriel ele vai estar coordenando isso, e ao final da aula eu vou disponibilizar os meus contatos para poder tirar algumas dúvidas e que a gente possa entrar mais a fundo aí em alguns temas. Preparem aí o papel e caneta para fazer anotações, escolham um lugar confortável para ficar. Ao final, todos nós vamos tirar uma foto aí para poder postar nas redes, né, nos stories aí, marcando a Consulfarma e o Congresso da Consulfarma. E vamos ao conteúdo. O conteúdo da nossa aula de hoje é como potencializar os canais de vendas para otimizar os seus resultados. Essa é a dúvida de muitos empresários, muitos farmacêuticos e donos aí de farmácia de manipulação. Você está trabalhando no dia a dia e você fica com aquela pergunta: como eu posso potencializar? Como que eu posso dar um power aí? Como que eu posso alavancar as minhas vendas para que eu possa tirar, para que eu possa otimizar melhores resultados? Essa é uma grande questão. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, nós precisamos lembrar o que é um canal de venda. Muitas vezes a gente fala canal de venda, e às vezes a gente vai esquecendo e não toca muito nesse assunto, e a gente não tem a percepção exata de quais canais de venda nós podemos trabalhar, tá? Vamos lá. O canal de venda é o meio por onde uma empresa comercializa os seus produtos e serviços. Ele pode ser online ou offline. Através dele, seus clientes passam a ter o conhecimento, o contato aí com o seu negócio, e a sua empresa atrai uma parcela do público que ainda não é o seu cliente, para que você possa ter a oportunidade de fechar a venda. Então, quando a gente fala em canais de venda, a gente precisa entender que são todos os meios por onde o seu cliente vai chegar até você. Seja esse canal online, que está crescendo muito hoje em dia, e seja o canal offline. Eu vou dar alguns exemplos aqui de canais offline e canais online para a gente poder abalizar aí e a gente poder entrar mais profundamente dentro do assunto, legal? Canais online, hoje em dia você tem as redes sociais, que é Facebook, o Instagram, o YouTube é uma excelente ferramenta. Temos aí também uma ferramenta nova que muitas pessoas estão utilizando para comercializar os seus produtos, que é o TikTok. Temos o WhatsApp, enfim, diversas ferramentas online para que a gente possa atrair o público para o nosso negócio. Só que quando nós falamos em canais de venda online, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos várias regulamentações que não permitem com que nós façamos alguns tipos de propaganda, tá?
Se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, a Consufarma ela tem materiais excelentes, ensinando você o que pode e o que não pode ser postado aí nas suas redes sociais. Canais offline. Como que eu posso atrair os clientes para os meus canais offline? Então, canal offline é o balcão da sua farmácia, é o teleatendimento, você pode fazer a propaganda aí através da rádio, da televisão, panfletos, outdoors, banners, tudo isso é uma comunicação offline. Legal? E agora, como que eu vou potencializar os meus resultados, né? Antes de tudo, de você potencializar os seus resultados, você precisa saber que resultado que você quer, como estão os seus resultados hoje, né? E assim a gente consegue definir para onde nós iremos chegar. Legal? Nós precisamos sair do ponto A para chegar no ponto B. Então, se você está assistindo essa aula e tem a necessidade de aumentar os seus resultados, primeiro você precisa ter os números na sua mão e ter muito bem a consciência de onde você quer chegar. Você precisa saber onde você está para que nós possamos definir juntos aonde você quer chegar. Tá? E como que eu vou analisar esses resultados? Primeiro, nós precisamos ter planilhas de gerenciamento. Eu sei que muitos farmacêuticos têm um pouco de medo de trabalhar com planilha, o pessoal aí tem um pouquinho de receio de trabalhar com planilha gerencial, mas é uma das ferramentas que vai apresentar os números para a gente. Não tem como a gente simplesmente perguntar, e aí, como estão as vendas? Quanto vendeu do determinado produto? Não tem como. Você precisa ter uma planilha para que você possa selecionar aí esses produtos, para que você possa ver os seus resultados, qual produto está dando mais resultado, qual que não está dando. Você precisa preencher essas planilhas e, se possível, diariamente, porque hoje, nos sistemas que nós utilizamos para a farmácia, tem aí várias ferramentas, né, que a gente possa ter acesso a esses resultados, só que a gente precisa preencher essas planilhas. Está aí o desafio do empresário, que é parar para preencher essas planilhas, ou você delega para alguém poder preencher, mas é muito importante você ter sempre esses números na mão, tá? Porque através disso você vai utilizar essas planilhas para avaliar os resultados. Dizem aí, muito por aí, e é uma grande realidade, que sem dados não existe gerenciamento. Então, quando nós falamos em resultados e você potencializar, você precisa ter esses dados para que você possa fazer o gerenciamento correto dos seus dados para que você possa obter mais resultados. Legal? Você precisa saber também quanto você está lucrando com os resultados que você tem hoje. Ou seja, o produto que você mais vende hoje é o seu produto mais lucrativo? Essa pergunta que nós devemos fazer. Você está lucrando realmente com o seu negócio? A sua farmácia de manipulação é um negócio lucrativo hoje? Você precisa ter essas informações. Outra informação muito importante que você precisa ter: quanto eu preciso vender para alcançar os meus objetivos? Quando a gente fala em quanto precisa vender para alcançar os objetivos, a gente está falando aí de ponto de equilíbrio, que seria o seguinte: quanto eu preciso vender para pagar as minhas contas? Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber em que dia do mês, na média, aí você consegue alcançar o seu ponto de equilíbrio e, a partir daí, você começa a ter a sua lucratividade. Mas você precisa se fazer essa pergunta todos os dias. Outra pergunta muito importante que você precisa ter para que você possa alavancar aí os seus resultados: qual a minha curva ABC de produtos manipulados? Qual é o produto que você mais manipula hoje na farmácia? Você tem esses dados? Você precisa ter esses dados, são muito importantes, para que quando você fizer alguma ação de venda, esses produtos estejam em primeiro lugar, porque eles já são os mais vendidos, consequentemente, você tem que potencializar isso para que você... São produtos que muito bem vendidos, né, dentro dessa curva ABC, são produtos que você sempre vai vender, são produtos de alta performance. Legal? Ó, qual a minha curva ABC de produtos acabados? Legal? Nós precisamos saber também quais os produtos acabados que mais vendem, porque vem muito
Vem muitos profissionais, né? Muitos representantes querem inserir os produtos acabados dentro da nossa farmácia. Mas você precisa saber se o seu cliente consome esse tipo de produto, quais são esses produtos que você tem, para saber se vai ter um giro esses produtos dentro da sua farmácia ou se você vai comprar esses produtos aí e acabar comprando uma dor de cabeça junto, né? Aí, falando em resultado, a gente não pode deixar de falar também sobre visitação médica, certo? Falando em visitação médica, você precisa analisar qual é a sua curva ABC de prescritores. Quais são os médicos que mais prescrevem para a sua farmácia? Esses médicos, os médicos que você classifica com a curva A, você visita esses prescritores com qual frequência? Os médicos da curva B, qual frequência você visita esses prescritores? Então, a gente precisa ter esses números na mão para que nós possamos fazer uma visita médica mais assertiva, tá? Não adianta nada a gente sair dando tiro para todo lado e não saber quem realmente prescreve e quem não prescreve. Tem um ponto muito importante quando a gente fala de visitação médica e curva ABC, é que muitas vezes os nossos representantes, eles simpatizam mais com um prescritor ou com outro, e quase toda semana ele visita esse prescritor, mas esse prescritor que ele está visitando está na sua curva A, B ou C? Onde que ele está? Está compensando o seu prescritor ir lá toda semana visitar ele, ou seria melhor a gente direcionar esse propagandista para que possa visitar da maneira correta e fazer uma visita mais inteligente? Você sabe quais são os seus melhores clientes? Se eu perguntar para você hoje, eu falo assim, qual é o seu melhor cliente? Qual é o cliente que mais compra na farmácia? O cliente que vem aqui todo mês, uma vez a cada 2 meses, toda semana para poder comprar, para poder perguntar quais são as novidades. Você saberia me dizer o nome desse cliente? Pelo menos o nome desse cliente, você saberia me dizer? Além do nome, você precisa saber o nome da família dele, você precisa saber onde ele mora, você precisa saber o que ele gosta, quais são os hobbies dele, você precisa entender e saber de tudo isso para que você possa manter esses clientes de maneira mais próxima, para que você possa alavancar os seus resultados. Outra pergunta que nós devemos fazer é, o meu mailing de clientes está atualizado? Quando você precisar vender, quando você tiver uma novidade, quando tiver faltando pouquinho para bater a sua meta, para qual cliente você vai ligar? Qual cliente você vai entrar em contato? Você precisa saber. Para isso, o seu mailing de clientes precisa estar atualizado. Eu sei quais são os clientes que utilizam medicamento de uso contínuo? Essa é uma pergunta muito importante. Nós precisamos saber e conhecer quais são os clientes que compram na nossa farmácia com recorrência. Porque se esses clientes já têm um medicamento, um certo tratamento que ele faz de uso contínuo, qualquer novidade que tiver para agregar ou para potencializar o tratamento desse paciente, nós precisamos ter o conhecimento de quem são, o que ele está utilizando, como oferecer para que ele possa ter um resultado melhor no tratamento, certo? Eu estou utilizando corretamente os meus canais de venda? São muitas dúvidas, né? Mas todas essas dúvidas a gente consegue tirar a partir do momento que nós tivermos todos esses dados, que nós tivermos todas essas informações na palma da nossa mão. Legal? Hoje, nós vamos dar algumas dicas de como você irá potencializar os resultados de 3 canais de venda. Nós selecionamos hoje aqui 3 canais de venda para que você possa alavancar. Eu gostaria de avisar todos vocês que estão aqui, estou muito feliz com a audiência aqui, ó, estamos com 34 pessoas até o momento, e depois, no final da nossa aula, o Gabriel ele vai colocar um link de uma aula que eu dei com o Neto, o Netão, né? Mais conhecido como Netão, uma aula que nós demos de como administrar e melhorar aí os canais de venda, como ser criativo com os canais de venda. Nós demos 2 aulas completas e você vai poder clicar no link e acessar essa aula de forma gratuita para você que está participando, certo? Primeiro canal de venda que nós vamos dar algumas dicas para você aí para potencializar os resultados é o balcão. Nós vamos falar também um pouquinho sobre vendas por WhatsApp, que cresceu exponencialmente por conta dessa pandemia, clientes que compram via WhatsApp. E vamos falar um pouquinho aqui sobre a visitação médica.
Eu entendo que esses são dos principais pilares aí para que você possa ter resultado na sua farmácia de manipulação hoje. Legal? Como que nós vamos otimizar os resultados no atendimento do balcão? Essa é uma pergunta que todo empresário faz. Como que eu vou engajar esse balconista? Como que eu vou treinar? E como que eu posso otimizar? Como que eu posso tirar o melhor dele e tirar melhores resultados dele no atendimento do balcão? A primeira dica é treinando o seu balconista. Você precisa trazer ele para perto, mostrar para ele como que você gostaria que o atendimento fosse feito. Por isso, nós não podemos esquecer das regras básicas de um bom atendimento. Primeiro, você precisa fazer um atendimento humanizado. Ninguém gosta de um atendimento robotizado, um atendimento mal-humorado. Muitas vezes os balconistas, a gente sofre tanto para poder trazer novidade para a farmácia, sofre tanto para trazer inovação, e aí a hora que chega o seu cliente no balcão da farmácia, o seu balconista está lá, braço cruzado, cara fechada, conversando, de costas para o balcão, de costas para o cliente. Isso não é legal. Então, para fazer um atendimento humanizado, nós precisamos sorrir sempre, certo? Nós precisamos sempre sorrir. Sempre que entrar um cliente na farmácia de vocês, os balconistas precisam todos eles sorrirem para o seu cliente para que ele se sinta bem dentro da farmácia, para que ele se sinta bem recebido dentro da farmácia, da sua farmácia, tá? Você precisa ouvir o cliente, precisa entender qual a necessidade dele. Então, sempre pergunta, oi, posso te ajudar? Sempre com um sorriso no rosto, sempre de bom humor, certo? Você precisa ouvir o seu cliente e respeitar o seu cliente. Tem uma coisa, tem uma técnica de venda que é muito utilizada, que é o rapport. O rapport, você tenta nivelar a frequência com o seu cliente. Se o seu cliente ele chega mal-humorado, estressado, você vai atender ele de maneira tranquila, de maneira neutra, e você vai tentando entender o que aconteceu com ele, o que está acontecendo, para que você possa trazer ele para a sua frequência, uma frequência mais leve, uma frequência mais alegre, para que você possa realmente atender esse cliente, que ele saia da sua farmácia com o sentimento, nossa, eu saí daqui, eu estou bem melhor. Isso aí é muito importante, esse respeito. Tem a empatia, que é o interesse pela necessidade do seu cliente, ter disposição para atender o cliente, porque é horrível você chegar, não estou dizendo só em farmácia de manipulação, é horrível você chegar em qualquer negócio e a pessoa não está com vontade de atender, ela não está com disposição. Às vezes é sábado, 11h30 da manhã, a farmácia vai fechar ao meio-dia, às vezes o seu funcionário ele já está cansado da semana, já está estressado, cheio de problema para resolver, e às vezes ele não está disposto a conversar com o cliente, a ouvir o cliente. Então, preste muito bem atenção nesses pontos, no ponto da disposição, porque eu tenho certeza que você já foi mal atendido por falta de disposição da pessoa que estava te atendendo. Legal? Além da disposição, você precisa ter energia para que você possa mudar a frequência aí do cliente, caso ele esteja mal-humorado ou passando por algum tipo de problema. E acredito que uma coisa que não pode faltar é que os seus colaboradores, os seus balconistas, eles precisam ter conhecimento dos produtos que eles estão ali para oferecer. Então, quando chegar uma prescrição ou o seu cliente perguntar sobre algum determinado ativo ou alguma determinada formulação, vocês precisam ter o máximo de conhecimento possível para poder atender esse cliente. Porque se você sorrir, se você ouvir, se você tem empatia, mas você não conhecer, não faz o menor sentido, você pode acabar perdendo uma venda. Legal? Nós precisamos conhecer o nosso cliente. Parece ser uma coisa assim, até boba de se falar, mas a gente precisa conhecer o nosso cliente. E existem várias técnicas, na verdade, para que você possa conhecer o cliente ou para poder conhecer pessoas. E a principal delas é perguntar o nome. Né? Porque quando você chama a pessoa pelo nome, ela dá uma atenção maior para você. Ao invés de falar o senhor, ou a senhora, o senhor, ou a senhora, você fala pelo nome, sempre chama pelo nome. Fala assim, oi Cristiane, tudo bem? A senhora gostaria de sentar, de tomar um café? Sempre perguntar o nome desse cliente, porque não existe um som mais agradável do que o nosso nome, tá?
Pergunte o nome, pergunte com o que esse cliente trabalha, o que ele faz no dia a dia dele. Pergunte sobre a família dele, se todos estão bem, principalmente nesse período aí de pandemia, onde exige um cuidado muito maior com a família, né? Todos estão preocupados. Eu sei que todo mundo aí em casa deve ter alguém que é do grupo de risco, então você precisa perguntar sobre a família da pessoa, se está todo mundo bem, mostrar interesse em conhecer profundamente esse cliente, certo? Se interessar se todos da família estão bem e descobrir o motivo que levou esse cliente até a farmácia. Tem um erro muito grave que os balconistas cometem, que é o seguinte, por exemplo, eu sempre tive problema aí com peso, eu vivo numa luta diária aí contra a balança, né? E sempre que eu entro numa farmácia de manipulação, eu entro com uma receita, porque eu conheço alguns prescritores, alguns amigos eu tenho no mercado, e eles sempre me dão uma receita, e quando eu entro na farmácia de manipulação, eu estou com uma receita na mão para emagrecimento. Legal? Eu vou colocar um nome aqui, me perdoe se tiver algum fornecedor me ouvindo, mas, sei lá, eu vou entrar com uma receita de Morozil, por exemplo. Eu quero diminuir o meu abdômen. Poxa, legal, então, vamos lá, o Morozil. O que o balconista faz? Ele vai lá, ele cota o Morozil e te passa o orçamento, um beijo, um abraço e tchau. Não quer nem saber de você. Poxa, se você está com problema de emagrecimento, tentar conhecer mais tentar te conhecer um pouco melhor, isso é muito importante. Porque assim, talvez eu esteja com problemas de ansiedade, você pode oferecer alguma coisa para ansiedade. Existem vários medicamentos que são livres de prescrição que você pode indicar no seu balcão. Basta você treinar o seu balconista para que ele faça esse trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar exponencialmente as suas vendas e potencializar aí os seus resultados quando você fala em balcão, tá? Falando ainda sobre o balcão, é muito importante você pensar sobre programas de fidelidade, tá? Que ter um programa de fidelidade vai trazer sempre o seu cliente de volta, para que ele possa consumir mais com você. E sempre colocar alguns prêmios atrativos. Aí que entra a parte de conhecer o cliente novamente. Tem a parte de conhecer o cliente, eu sei aí que temos todo o trabalho também que a gente precisa fazer, que é para conhecer o perfil de compra da cidade, né? De repente o Sul, o Nordeste, são perfis de compra completamente diferentes e também o que as pessoas gostam de ganhar ou o que elas se sentiriam felizes em ganhar. Então, sempre faça um programa de fidelidades atrativo ou com algum prêmio no final, após o preenchimento ou uma determinada quantidade de compra, ou então um programa de fidelidade onde ele consiga desconto nas formulações, onde ele consiga um desconto no produto acabado. Sempre ter um programa de fidelidade é uma forma de você trazer de volta os clientes que já compraram uma vez, de você montar realmente, verdadeiramente uma clientela, não ficar trabalhando todo mês com rotatividade de clientes, aqueles clientes que compram uma vez e nunca mais voltam na sua farmácia. Então, ter um programa de fidelidade faz com que os seus clientes voltem, e o programa de fidelidade é uma grande oportunidade de você manter o seu cadastro sempre atualizado, tá? O programa de fidelidade não é só para você dar desconto, não é só para você dar prêmio. O programa de fidelidade, o objetivo dele é com que você mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Eu tenho certeza que vocês já foram em algumas empresas, tem uma drogaria muito famosa aqui no estado de São Paulo, que é a Drogazil, que toda compra que você vai fazer, eles perguntam se você está participando do grupo de fidelidade, e eles pedem o seu CPF para poder ver se o cadastro é atualizado, aí eles analisam o endereço, eles analisam o e-mail, se está atualizado, o telefone, e sempre que eu estou em casa, estou na rua, eu recebo alguma promoção ou algum tipo de informação relevante referente àquela farmácia. Então, o programa de fidelidade ele é uma grande oportunidade para que você possa manter o seu cadastro sempre atualizado, que é a partir desse cadastro que você vai poder ter ações, montar ações para poder buscar esses clientes para potencializar ainda mais os seus resultados. Faça sorteios, tá? O sorteio é uma ferramenta muito legal hoje, porque faz com que a sua farmácia seja mais divulgada, tá?
sempre no seu Facebook, no seu Instagram, faça sorteio com o cliente que compra na sua farmácia. Aí como é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, a cada R$ 50 em compra, a pessoa ganha um cupom para participar do sorteio, ou então, você faz um sorteio via Instagram, que é muito legal hoje, fala assim, olha, para você participar do sorteio para ganhar uma formulação, ou para ganhar um kit, um squeeze, sei lá, alguma coisa que esteja dentro da sua realidade financeira, mas faça alguma coisa. Entra lá no Instagram e fala assim, olha, para participar do sorteio, você precisa curtir a página da farmácia, curtir esse post e marcar mais 3 pessoas. Essas pessoas que você marcar, ela vai olhar e vai falar, oh, eu quero participar do sorteio também. E aí ela vai curtir a sua página, vai curtir o seu post, vai indicar mais 3 pessoas para poder ter as informações aí do sorteio. Então, é uma ferramenta muito importante para que você possa fazer a divulgação da sua farmácia. E, viu, não precisa sortear um carro, uma casa, uma viagem para o exterior. Não, não precisa sortear isso, tá? Aproveite as datas comemorativas e faça sorteio de um kit de beleza para o Dia das Mães, de um, sei lá, tem várias oportunidades que nós podemos fazer aí. No Dia dos Namorados tem algumas formulações aí que aumentam a libido, tem muita coisa que você pode fazer aí nos sorteios para aproveitar as datas comemorativas, tá? Mais uma dica muito importante, quando você for fazer sorteio, todas as vezes que você for pensar em fazer um sorteio, você precisa integrar todos os canais de venda. Todo mundo precisa saber do sorteio que está acontecendo, do sorteio que está rolando, senão vai chegar assim, ah, eu estou participando de um sorteio aqui de vocês, aí o seu funcionário vai, quê? Que sorteio? Aí o seu sorteio não valeu de nada, né? Então, integre todos os canais de venda. Quando você for montar o seu sorteio, você pega todo mundo da farmácia, reúne, fala, pessoal, vamos fazer um sorteio, ele vai funcionar assim, assim, assim. Eu gostaria que todos estivessem cientes desse sorteio e indicassem os clientes para esse sorteio para que a gente possa obter um maior sucesso. Legal? Agora, como nós vamos otimizar os nossos resultados no atendimento do WhatsApp? Uma das maiores reclamações que eu ouço dos meus clientes é orçamento rejeitado do WhatsApp. Como que eu faço para reduzir os orçamentos rejeitados do WhatsApp, para diminuir a rejeição dos clientes no atendimento via WhatsApp? Nós temos aqui algumas dicas para te ajudar. Legal? Ó, a primeira delas é que você precisa responder mais rápido que o seu concorrente. Tá? É a primeira dica. Porque muitas vezes, eu estou falando por mim, meu comportamento de compra, tá? Eu compro do que responde mais rápido. Porque às vezes até o cara respondeu, já comprei, já paguei, já entregou na minha casa e pronto. Eu não fico esperando, nossa, deixa eu ver quem que vai aqui me atender para que eu possa fazer. Não, você tem que responder mais rápido que o seu concorrente. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é fazer perguntas diretas. Vou dar uma dica aí, voltando um pouquinho no responda mais rápido que o seu concorrente. O WhatsApp hoje ele tem algumas ferramentas de resposta automática, tá? E nessa resposta automática, seria muito interessante você bolar um texto agradecendo o seu cliente por ter vindo até a sua farmácia, dizendo para ele que ele é muito importante para a farmácia, que você está à disposição para poder atender a necessidade dele. E nessa resposta automática, você já pede o nome, o CPF, pede o nome, CPF, pede o telefone, o e-mail e o endereço. Porque nesse momento, ele recebeu essa mensagem automática, ele já vai te dar todos os dados dele, para que você possa manter aí no seu mailing, para que você possa manter o seu mailing sempre atualizado, tá? E quando uma pessoa realmente for atender esse cliente, essa pessoa ela ser o mais rápido possível para poder fazer o orçamento. Ela precisa fazer perguntas diretas. No WhatsApp, no primeiro contato, a gente precisa ser mais direto, a gente não pode florear muito, porque senão a gente perde tempo e outra farmácia pega, tá? E nesse intervalo aí, de que o cliente ele manda, ele manda os dados dele, depois ele manda a receita dele, nesse meio tempo, enquanto o seu orçamentista, o seu vendedor ele do WhatsApp, ele está preenchendo esses dados, você precisa gerar valor para a sua farmácia.
eu tenho 2 dicas bem legais aí para que você possa gerar valor na sua farmácia. A primeira dica deixe um texto pronto, contando um pouco da história da sua farmácia. Gere entretenimento para o seu cliente, tá? Se você pode elaborar um texto contando a história da sua farmácia, os anos que você tem de mercado, falando um pouco sobre a sua qualidade, sobre o seu sistema aí sobre o seu sistema de manipulação, sobre o seu sistema de qualidade, de pesagem diferenciada, entrega, e que você ama ele, enfim, monta um texto bem legal para que você possa entreter o seu cliente, gerar valor, enquanto o orçamentista está montando o orçamento do cliente, que eu sei que demanda um tempo aí. Tá? E o mais importante, por favor, não entrem em guerra de preço, tá? Gere valor. Por esse motivo, não fale que você vai cobrir o orçamento do seu concorrente. Por favor, não faça isso. O que você pode fazer é, quando ele pedir um desconto ou dizer que o concorrente está fazendo mais barato, você padroniza o atendimento com o seu pessoal e fala para eles assim, olha, nós não podemos cobrir o preço porque nós temos toda uma estrutura e essa estrutura ela tem um valor agregado, nós temos a segurança do que nós estamos fornecendo para você, nós temos fornecedores qualificadíssimos, então a gente não pode simplesmente cobrir o preço. Ah, mas eu tenho uma margem aqui que eu consigo negociar com o cliente. O máximo que você vai fazer é ou igualar o preço ou deixar uma diferença muito pequena sempre para cima, nunca para baixo, porque assim você nunca vai conseguir gerar valor para sua farmácia. Eu sei que isso é um processo, e é um processo principalmente de treinamento e mudança de cultura da sua equipe, tá? Então fique atento a isso, vê se não estão cobrindo o orçamento à toa, de produto aí que você já tem uma margem pequena, você vai cobrir o orçamento, onde a gente vai parar? Não tem muito por onde sair. Então, a gente precisa, no máximo, fazer o mesmo preço, mas a gente precisa gerar valor. Porque se você gerar valor do seu produto e da sua farmácia, o preço vai ser a última coisa que ele vai pensar. Entenda o seguinte, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Depois da compra, ele vai enxergar a sua farmácia como uma farmácia de qualidade, ele vai levar isso para frente e no momento de indicar, ele vai indicar a sua farmácia. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, certo? E uma outra dica para você entreter o seu cliente aí, você pode fazer um vídeo da sua farmácia. É muito legal. Você pode contratar uma empresa para poder fazer um vídeo da sua farmácia, aqueles narradores com uma voz bonita, dizendo da sua farmácia, quantos anos você tem de mercado, a preocupação que você tem com a saúde desse cliente. Faça um vídeo para entreter esse cliente. Enquanto o seu orçamentista está digitando o orçamento, você está entretendo esse cliente e, ao mesmo tempo, gerando valor aí para a sua empresa. Legal? Use o WhatsApp para fazer lista de transmissão, tá? É uma ferramenta muito importante, mas para isso você precisa utilizar o seu cadastro. Então, o seu cadastro ele precisa estar atualizado, tá? Utilize o status também do aplicativo. O aplicativo WhatsApp, ele tem lá o status, onde você consegue postar algumas coisas. Procure sempre postar algo falando sobre a sua empresa, procure postar sempre algo institucional ou falando sobre saúde, bem-estar. Cuidado para não postar só produto, tá? Porque senão fica chato, o cara te silencia ali e acabou. Então, o seu conteúdo precisa ser relevante, tá? E no WhatsApp facilita a vida do seu cliente. É isso que você precisa fazer. Já facilita, fala, olha, estou fazendo aqui, já vou mandar entregar para você. O que você puder fazer para facilitar a vida do seu cliente, eu digo para você, faça, não complique, descomplique. Legal? Agora vamos falar da visitação médica. Pessoal, quem aí faz visita médica? Quem trabalha com essa ferramenta de visitação médica aí? Quem trabalha aí faz eu, assim, ó. Manda eu, assim, ó. Faz um joinha. Quem faz visitação médica aí? Opa, legal. Tem a galera respondendo aí que faz visita médica. Tiago, a Runa Farmácia de Manipulação tem uma dúvida. Tá? Ó, pessoal, pode falar.
Como fica o bloqueio do WhatsApp com as listas de transmissão, não corremos mais o risco de ter o WhatsApp bloqueado? Sim, por isso sempre tente colocar alguma coisa mais institucional. Muitas vezes o WhatsApp ele bloqueia quando você começa a colocar produto, tá? Essa é uma dica aí para você. Então sempre coloca uma coisa institucional, uma dica de bem-estar, não coloque produto. Por exemplo, o C2, 30% de desconto no C2, 20% de desconto no Morozil, tantos por cento de desconto no Cactim. Não faça isso, que aí você corre o risco de realmente de ter a sua conta bloqueada, tá? E aí o WhatsApp ele percebe isso e aí acaba dando esse bloco aí. Então, tenta fazer coisas mais institucionais e trazendo conteúdo, mais dica de bem-estar aí. Olha lá, tem alguém perguntando aqui, ó, ele bloqueia a mensagem enviada ao cliente ou a conta inteira? Já aconteceu aí de bloquear a conta inteira do WhatsApp, o cliente tem que pegar um outro telefone e fazer todo o trabalho de novo. Né? Aí depende do que você posta, né? Eu não sou capacitado para poder ter essa avaliação e dizer exatamente o que bloqueia e o que não bloqueia. Tá? Vamos seguir aqui, pessoal, que o nosso tempo aqui está correndo. Vamos lá. Como otimizar os resultados na visitação médica? Tá? Eu vi que muita gente aí faz a visita médica, mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção. E você que está me ouvindo aí, que ainda não faz a visita médica, anote esses pontos para que você possa dar o início aí nesse departamento aí, que é totalmente lucrativo e não pode faltar na estratégia de nenhuma farmácia de manipulação, mesmo que você esteja em uma cidade pequena, que você só tenha um concorrente ou não tenha nenhum concorrente, você precisa fazer visitação médica, nem que a prescrição caia no seu concorrente, você precisa fazer a visita médica. Por que você precisa fazer a visita médica? Porque você vai fomentar o seu mercado, você vai fazer com que o seu mercado seja mais conhecido. Então, independente de qualquer coisa, faça e invista em visitação médica, tá? E para que a gente possa ter sucesso aí na visita médica, nós trouxemos aqui algumas dicas, nós da Conspharma preparamos para você. Primeiro passo, defina seus principais prescritores. Como que você vai conseguir fazer isso? Você pode olhar no seu sistema quais são os médicos que estão cadastrados lá, né? Quais que mais prescrevem para você. A partir deste momento, você vai ver qual é a especialidade desse prescritor. Isso é muito importante você saber. E quais os produtos que ele mais prescreve para você. Então, você precisa ter isso muito bem definido antes de passar a estratégia para o seu propagandista. Você precisa montar um roteiro inteligente. Então, além de ter todas as informações, qual a especialidade do prescritor, qual o endereço dele, todos os dados dele e os dados das prescrições dele, propriamente dita, você precisa montar um roteiro inteligente para que você possa otimizar o tempo. Eu já fiz muita visita médica e um dos grandes problemas que eu tinha era com o roteiro. Por quê? Porque por mais que eu agendasse a visita com o prescritor, pode ser que aconteça algum imprevisto. Não é por mal que os prescritores fazem isso, mas pode acontecer do prescritor ter um imprevisto. Vou visitar um ginecologista. Já aconteceu comigo. Estou lá esperando a ginecologista me atender com hora marcada, de repente surgiu um parto de urgência e aí ela não avisou ninguém e eu fiquei lá esperando quase 2 horas. E aí depois a outra visita já era muito longe, já perdi meio período lá. Ou seja, você precisa fazer um roteiro inteligente. Quando você... seu celular. Oi, alguém entrou aí. Quando você for montar esse roteiro, você precisa entender as clínicas, né? Porque hoje em dia muitos prescritores atendem em clínicas. Então, quando você for em uma clínica, já tenta agendar todos os prescritores naquela clínica para que você não precise voltar lá. Imagina, você está numa clínica que está do lado da sua farmácia e depois a sua outra visita do outro lado da cidade, e aí você não tem o tempo hábil para poder fazer essa visita. É muito chato você chegar atrasado na visita, enfim. Você precisa montar um roteiro inteligente, tá? E quando você for visitar esse médico, esse prescritor, você precisa montar um ciclo de visitação de pelo menos 4 meses. Durante, no mínimo, 4 meses, você precisa falar do mesmo produto para o prescritor,
Senão, ele não vai aderir a essa ideia do produto que você está levando para ele. Senão o produto não vai fixar na mente dele. Então, você precisa montar um ciclo de visitação nossa, mas eu vou falar do mesmo produto? Sim, vai. Para que esse produto fique fixado na cabeça do prescritor, na memória dele, e alguma vez que ele for prescrever, ele vai lembrar. Caso contrário, cada visita que você fizer, você levar um produto, você nunca vai conseguir segurar nada, tá? Essa é uma dica muito importante, tá? Defina junto ao prescritor um protocolo de tratamento. Então, você vai analisar qual é a especialidade desse prescritor, vai sentar com ele, vai conversar com ele o que mais ele recebe de queixa no consultório dele, e vocês juntos montam um protocolo de tratamento de acordo, obviamente, com os produtos que você tem aí na farmácia. E aí você manda para ele esse protocolo via WhatsApp, via e-mail. Esse protocolo ele precisa estar precisa estar de muito fácil acesso para o prescritor poder ter acesso a ele e sempre prescrever o protocolo. Cuidado para não fazer uma coisa que é muito errada no mercado, que é fazer receita com código. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você montar um protocolo. Todas as informações, as receitas e os ativos, mantenha a receita sempre aberta, nunca faça nunca feche a receita com siglas, com códigos, não faça isso, tá? Isso é ruim para o seu cliente, além de ser uma prática aí ilegal e antiética, tá? Mas é muito importante que você defina com o seu prescritor um protocolo de tratamento. Isso aí vai trazer muitos resultados para você, tá? Uma dica da visitação médica também, falando aí na parte dos representantes, né? Eu sei que muitos proprietários de farmácias e farmacêuticos responsáveis são responsáveis pela visita, ou seja, o próprio dono é responsável da visita, mas tem muitas farmácias que contratam um profissional para poder fazer a visita médica. E para essas pessoas que contratam um propagandista, a dica é: não abandone o seu representante, tá? Eu sei da queixa de vários colegas aí que foram representantes comigo, e eles falavam assim: nossa, a minha chefe não quer nem saber onde que eu tô. Se eu tô em casa, se eu tô visitando, onde é que eu tô, ela não quer nem saber. Tô largada na rua, tô abandonada. Isso aí não é bom, porque o seu concorrente pode perceber isso, ou alguma indústria aí farmacêutica que esteja melhorando ou aumentando o quadro de funcionários descobre essa sua representante. Tchau, você ficou chupando o dedo e perdeu o representante. Então, não abandone. Tenha ela sempre perto de você, que isso vai trazer bons resultados para você, tá? Para isso, uma dica é você pedir relatórios diários. Onde você foi, quem você visitou, você conseguiu falar, você não conseguiu falar, é sempre importante, tá? Sempre dê feedback dos resultados desse seu propagandista, é muito importante que ele saiba o que está entrando, o que não está entrando, para que juntos vocês possam tomar decisões para começar a ter mais resultado, tá? E você precisa entender também as dificuldades da rua. Só quem trabalha na rua com propaganda médica sabe quais são as dificuldades. Entre elas, calor, frio, chuva, neblina, poeira, estacionar o carro na rua, estacionar o carro, sei lá, muita complicação, furar pneu, manutenção de carro. Então, você precisa entender quais são as dificuldades da rua e você precisa ter sensibilidade no momento de repente, dar uma bronca no seu representante. Você puxar lá o relatório diário dele lá e ver que ele fez pouca visita. Aí você pergunta para ele, fala: o que aconteceu? Aí você nem se ligou que era um dia que estava chovendo pra caramba, que às vezes ele foi descer do carro, passou um carro do lado dele numa poça d'água, molhou todo ele, teve que ir para casa para trocar de roupa, para continuar trabalhando. Então você precisa entender as dificuldades da rua e ter sensibilidade quando você for cobrar alguma coisa do seu representante, porque só quem está na rua, só quem está dia a dia ali, ó, batendo na porta dos médicos, sabem as dificuldades que tem, tá? E você precisa da ferramenta de trabalho para esse cara trazer o resultado. Caso contrário, você só vai ter um custo.
você não vai ter um investimento. Então, você precisa dar ferramentas de trabalho para esse profissional. Nós da Consufarma, nós temos infinitas ferramentas de trabalho para o seu prescritor, tá? Nós temos aí assessorias que vai de 399 até R$ 1.997. Ou seja, nós temos diversas ferramentas para que você possa entregar para o seu propagandista, para que você possa trazer o resultado. Então, investimento em visitação não é só contratar o cara e pagar combustível dele, não. Você precisa ter um olhar especial, você precisa sentar com ele, montar a estratégia, e a ferramenta, e a Consufarma, ela te dá todas essas ferramentas de trabalho por um preço muito pequeno, acho que é um valor até irrisório para o que a visitação médica traz de retorno para a farmácia de manipulação, tá? Tem aqui, acho que tem algumas consultoras aí da Consufarma, se vocês quiserem, coloca o telefone aí nos comentários, que depois elas entram em contato com vocês para poder apresentar as ferramentas que a Consufarma oferece para vocês, tá? Vamos lá. O mais importante quando a gente fala em canal de venda é integrar todos os canais de venda, tá? O que o seu balconista está falando para os clientes, o que ele está oferecendo para os clientes, o que o WhatsApp está oferecendo, o que o WhatsApp está falando, o que o visitador está falando na rua, todo mundo precisa falar a mesma língua. Porque o seu visitador pode fazer um trabalho maravilhoso na rua, o seu visitador pode ter o material da Consufarma, ir lá e fazer uma visita linda, maravilhosa, perfeita, com fechamento de venda, com compromisso, com tudo mais, e aí chega no balcão, o balconista não sabe o que está na receita, não sabe o que tem, ou pior, uma coisa que eu já presenciei, um cliente chega com uma receita médica no balcão da farmácia e o balconista simplesmente olha para a cara do seu cliente e fala: ah, não, isso aqui é da drogaria. Quase que eu caio no chão rolando lá de desespero, porque o cara falou isso. Então, atenção, integre todos os seus canais de venda, tá? Aproveite a sazonalidade, inverno, verão, datas comemorativas, aproveite a sazonalidade ao seu favor. Você tem que correr, cara, você não pode deixar nenhuma data comemorativa passar. A Consufarma, ela também tem várias ferramentas para te deixar sempre atento aí nas datas comemorativas e para que você possa fazer um bom trabalho e aproveitar bem a sazonalidade. Faça campanhas com a sazonalidade, tá? Quando eu falo em fazer campanhas, eu falo em fazer campanhas não só para os seus clientes, mas você fazer campanhas para os seus colaboradores. O que são campanhas para os colaboradores? Quando a gente fala em campanha para colaborador, a gente fala em meta. Então, você precisa ter os números na mão, você precisa aproveitar a sazonalidade e montar metas, tá? Sem meta, a gente não sabe onde chegar. Um número é só um número se você não sabe como alcançar, tá? Outra dica importante das metas, tenha metas claras e objetivas. Nada de ficar inventando muita história para meta, não. Meta é uma coisa direta e que todo mundo sabe aonde vai chegar. E elabore os prêmios do atingimento dessas metas com todos que trabalham na farmácia. Faça isso de uma forma que todos participem, todos da farmácia, até a pessoa que cuida da faxina, a pessoa que está lá manipulando, o balconista, o caixa principalmente, que o caixa vê lá, vocês todas empolgadas lá vendendo, e vou ganhar comissão, porque eu vou ganhar um prêmio, porque isso, porque aquilo, e aí o caixa fica lá com cara de banana, não vai ganhar nada. Então, você precisa elaborar os prêmios de uma forma com que todos da farmácia participem. Uma dica para isso é fazer, além das metas mensais, para que você possa premiar os seus balconistas, os seus atendentes de WhatsApp ou do teleatendimento, né, caso você tenha aí na farmácia, você pode montar uma meta trimestral ou semestral, ou até mesmo anual, do seguinte, falou, olha pessoal, se nós atingimos a meta do semestre, nós vamos passar um final de semana numa chácara, por exemplo. Aí você aluga uma chácara e leva os seus funcionários lá para descansar, com piscina, esportes, enfim, uma coisa para eles descansarem, é uma meta legal.
tá? Faz uma meta também financeira para a farmácia. Fala, olha, se a gente alcançar a meta aqui em 6 meses ou em 1 ano, vocês vão ter um bônus de X% sobre o salário de vocês. Dessa forma, todos da farmácia vão estar empenhados em atingir essas metas. Legal? E engaje os seus colaboradores e lidere eles pelo exemplo. Não adianta nada você ir lá e falar do que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, e você não fazer. E você não pegar na mão deles e fazer. Então, para engajar os seus colaboradores, eles precisam entender o que eles estão fazendo ali, qual é o propósito deles na farmácia, qual é o seu sonho, aonde você quer chegar. Só assim você vai conseguir fazer com que eles vistam a camisa, e a liderança, por exemplo, é uma coisa que é muito pregada aqui na Consufarma. Então você precisa fazer, ensinar como você gostaria que fosse feito, porque só assim você pode cobrar. Assim, olha, lembra que eu te dei um treinamento, que eu pedi para você falar com o cliente assim, que eu pedi para você sorrir, perguntar o nome, pegar o cadastro? Por que é que você não pegou? Né? Ou o que faltou para que você pegasse os dados dele? Aí fica muito mais fácil de você gerir o seu negócio, certo? Pessoal, aqui tem o meu telefone, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês podem me ligar, eu vou atender vocês, eu quero estar sempre à disposição aí de todos vocês para poder tirar as dúvidas e ajudar vocês, né? No começo, para quem não pegou aí, eu me apresentei, eu cursei administração de empresas, eu fiz Mastermind de vendas, Mastermind de liderança em parceria com a FGV. Trabalho há 8 anos no mercado magistral, já fiz visitação médica pela Adatina, fiz visitação médica pela ênfasis, Biobalance, fiz visitação médica pela Infinity Pharma, do Grupo Fagron. Fui gerente comercial da Consufarma e hoje eu estou coordenando um projeto que se chama Consufarma Resultados, no qual é uma consultoria que todos os meses nós faremos uma reunião, ou por Skype ou presencial, depende aí do que for da sua necessidade, e eu quero levar a sua farmácia do ponto A ao ponto B. O Consufarma Resultados faz uma análise dos seus resultados, desde a parte financeira até a parte de treinamento aí dos seus colaboradores. Nós vamos te ajudar, tá? Então aí tem os meus contatos, o meu Facebook, me sigam no Instagram. Eu tenho um Instagram aí mais corporativo, que eu estou trabalhando um pouco melhor nele, e logo, logo a gente vai migrar do meu pessoal para o meu corporativo, mas me sigam lá no Instagram, que eu sempre coloco algumas dicas, e se você quiser conversar comigo, pode me chamar no direct lá, que a gente vai conversar. Certo? Mais alguma coisa, Gabriel? Tiago, só para finalizar, a gente tem 2 perguntinhas. Claro, vamos lá. A primeira é sobre vídeos na lista de transmissão, explicando produtos, como utilizar. Se dá problema, se não dá, como funciona? Como eu disse anteriormente, eu não tenho capacitação para dizer se um vídeo na lista de transmissão vai te bloquear ou não. Depende muito do conteúdo desse vídeo, né? E aí a outra pergunta, qual que é? Não fica muito repetitivo o mesmo ativo por 4 meses. Fica repetitivo para o seu representante, mas para o prescritor você vai dar um alívio para ele e lembrar para ele o nome do produto. Tá? Às vezes fica cansativo para a gente, mas para o prescritor, às vezes ele olha para você e fala assim, nossa, veio um paciente aqui com um problema tal, eu esqueci o nome do produto que você falou para mim. Então, às vezes fica cansativo para você, mas você sempre vai para relembrar o prescritor. Nós da Consufarma aqui, nós temos também uma ferramenta muito importante, que é o projeto Sua Farmácia no Topo, que lá tem várias dicas de visitação, como você pode fazer a visita médica para que não fique chato a visita médica, para que você possa montar esse ciclo de uma maneira inteligente. Então, nós temos várias ferramentas, ou até, se você tiver com algumas dúvidas, pode me chamar no WhatsApp aí, que eu vou tentar tirar suas dúvidas. E aí tem as assessorias da Consufarma, tem a minha assessoria, que é o projeto Consufarma Resultados, que nós queremos que a sua farmácia realmente tenha resultados, tá? E aí o Gabriel, ele colocou aqui o link de algumas aulas que eu dei com o Neto, que fala um pouco mais sobre canais de vendas, destrinchando aí quais os canais de venda você pode utilizar. Então é um conteúdo bem relevante aí,
tá? Ó, tem a Daniele perguntando aqui, ó, as reuniões com você, é com você? Sim, as reuniões são comigo e as reuniões são mensais e ainda eu dou um espaço para poder te dar um suporte aí nas dúvidas que você tenha e também a gente vai fazer o acompanhamento dos seus resultados, que acho que é o mais importante, certo? Pessoal, anotem o meu telefone, meu contato, qualquer coisa liguem na Consulfarma, mandem mensagem para o seu consultor aí de preferência. A Consulfarma agradece a presença de cada um de vocês aqui, tivemos uma audiência bem legal, espero ter contribuído com um conteúdo relevante para vocês, que vocês possam realmente vocês tenham vocês. E agora a gente fica por aqui e aí tem as programações da Consulfarma. Certo, Gabriel? Isso, logo mais a gente vai ter mais uma aula no stand, vai ocorrer às 4, vocês podem entrar com 15 minutinhos de antecedência e aguardamos vocês lá. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.